todos, sejam todos muito bem-vindos. Então, a todos, me apresentou, meu nome é Raul, eu sou técnico da Autodesk Brasil, Manufatura, e eu vou falar um pouquinho sobre gestão de produto. E como nesse assunto que na indústria de manufatura há alguns anos, nós, com as nossas soluções, temos atendido cada vez mais autores, não somente de manufatura, como também da área de construção civil, cultura e outras disciplinas também. Bom, essa de hoje, ela tem o objetivo de passar para vocês uma geral de como que a Autodesk pode conhecimento de dados de produto, como solução de PDM, Autodesk 2014, esses desafios, mas vamos entrar em muitos detalhes sobre ou a ferramenta funciona ou sobre o assunto, até porque nós não temos disponível. A ideia, então, é passar para vocês uma aula de como ver esse tema e como que nós podemos atender através das nossas soluções. Por que a Autodesk ela é diferente? Nós trazemos soluções atingíveis. No conceito de prototipagem digital, muito conhecido no mundo de manufatura, a proposta ela é muito prática e simples de aplicar. E ela pode atender desde necessidades simples de detalhamento, desenho 2D, a necessidades mais avançadas, complexas, simulações, realidade virtual e assim por diante. Então, o caminho desde demandas simples às exigências mais complexas para atender a escalonada. O que eu quero dizer isso? Tem soluções para pequenas empresas, tenho uma pessoa trabalhando no projeto de produto, ou podemos atender empresas multinacionais, com empresas em diferentes países, com simultâneos, correntes. Então, a Autodesk, ela tem soluções que atendem todos os tamanhos de empresas, e todas elas podem ser implementadas de forma escalonável, gradativa. À medida que as demandas surgem dentro do ambiente onde as soluções elas são presentes, nós temos planos de migração de forma gradativa e plana. E também a Autodesk é diferente pelo custo. O conceito de prototipagem digital aplicado através das nossas soluções, ela tem retorno do investimento de forma muito rápida. Então, quem é o cliente Autodesk, seja de manufatura, seja do mundo de arquitetura, de construção, óleo e gás, já pode ter percebido que todas as nossas soluções elas procuram a mesma forma de uso ou a mesma interface. Porque nós estamos focando numa maior curva de aprendizagem e ter o melhor retorno do investimento. Gerenciamento de dados, do produto, pensando nos tratamentos de projetos de engenharia. Como que pode ajudar, então? A nossa PDM se chama Autodesk, a versão atual. A ferramenta ela possui 3 diferentes, eu vou contar sobre isso na apresentação, mas vou explicar para vocês um pouquinho por que a ESC trabalha com tratamento de dados e por que nós nos destacamos nesse quesito. Primeiro, todas elas estão presentes nas empresas, principalmente relacionadas a desenvolvimento de produto. Então, o fluxo de trabalho pode ser complexo, pode ser simples, mas existem caminhos dentro por um projeto ou um produto deve ser seguido. Normalmente eles passam por uma solução completa para esses fluxos de trabalho, pensando no gerenciamento dos dados desses produtos, desde a definição de ideia de um projeto até a entrega final do produto do nosso cliente. Outra que nós temos, voltada para o gerenciamento de dados,
é com pesquisa e reutilização de dados. Hoje, nós temos duas situações muito evidentes no mercado para quem trabalha com projetos. Existem ou os projetos seriados ou os projetos ou os engenhados. Mas todos, eventualmente, podem ser reaproveitados, seja de uma caneta, ou projeto de uma máquina, ou um prédio. Eu posso reaproveitar esses dados de um projeto que eu já tenho feito anteriormente e adaptá-lo ou trazer somente o que eu posso aproveitar em um projeto novo. Nos dar recursos para dar de forma rápida e ágil dados relacionados a determinados clientes de uma forma muito simples, recursos para reaproveitar, realizar esses outros de gerenciamento de dados é com relação ao controle de acesso a esses dados. Então, o gerenciamento das revisões. Que é com projetos grandes, onde eu tenho várias pessoas de uma equipe, ou diferentes equipes trabalhando no mesmo projeto. Como é a gestão desse projeto, acompanhamento desse projeto, então, nos dá essa possibilidade de trabalho concorrente no mesmo projeto. Eu posso ter pessoas de diferentes equipes trabalhando no mesmo projeto, sem a ilusão de onde está o determinado arquivo, ou alguém está trabalhando no arquivo que eu preciso trabalhar agora, eu tenho que localizar quem está trabalhando com ele para fechar o arquivo, para conseguir abrir e fazer uma edição. Então, todo esse retrabalho, eu evito utilizar ferramentas de PDM como o Word. Da mesma de revisões. O cliente, ele recebeu um determinado produto, um determinado equipamento, em qual visão? Ou o contrário, o cliente agora está fazendo contato conosco, pediu uma assistência técnica, eu preciso de uma peça de reposição. Mas a máquina, ela é uma máquina antiga. Qual é a revisão que aquele cliente recebeu? Eu tenho controle e visibilidade com uma ferramenta de PDM. A nossa administração e configuração, então nós não temos um processo de implantação do Volt que seja complexo ou demasiadamente demorado, simples de fazer essa implantação e a configuração para que os usuários já possam começar a trabalhar. Elas são empresas que têm uma pessoa trabalhando no projeto, até empresas com múltiplos com cientistas, engenheiros, ou acessando as informações de projetos de engenharia. Tá? Então, nós podemos começar de forma gradativa, atendendo dicas corriqueiras de gestão de dados, até a parte mais complexa dos fluxos de trabalho, até acesso a clientes, acesso de pessoas externas à minha rede, à fonte de dados, uma situação comum para quem trabalha de construção civil, eu preciso lotes de documentos para o meu cliente fazer a revisão dele e a aprovação do projeto para dar continuidade. Eu posso fazer esses lotes de documentação de forma eletrônica. A Volt, eles conseguem acessar essas informações, se o usuário uma senha, esses usuários terão acesso somente ao definido para esse acesso, e eles vão fazer essas consultas, enviarem material, ele atendendo os dados da engenharia de manufatura para outros departamentos, para outras áreas, para outras empresas, outros ambientes. E isso que eu vou falar com vocês agora nos próximos minutos, e inclusive mostrando um pouquinho de como que a ferramenta funciona, a interface, e como trabalha com gerenciamento de dados de produto. Pois bem, o mundo de manufatura trabalha muito com o conceito de prototipagem digital, e a parte de gerenciamento de dados ela é uma parte crucial nesse conceito, onde o foco é trabalhar
um modelo digital único, um modelo 3D de engenharia, só que essa informação gerada pela engenharia, ela pode subir informações para outras áreas, compras, suprimentos, assistência técnica, produção. Então, pensando nesse conceito, a gestão desse dado, desse protótipo digital, informações atreladas ao produto, ela é muito importante. Então, é aí que entra o Volt para ajudar no conceito da prototipagem digital. É a gestão e na distribuição e comunicação desses dados do digital entre outros departamentos e outras empresas. O primeiro ponto importante a destacar com relação ao nosso PDM é o seguinte. Nossa universidade pensou em ferramenta de PDM trabalhando em conjunto com uma ferramenta de projeto. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que o usuário que trabalha diariamente com a ferramenta de projeto, seja ela uma ferramenta como CAD, seja ela Inventor, seja o Revit, DS Max, enfim, seja o produto Autodesk ou os produtos que nós temos também de outros fabricantes, outras ferramentas CAD que não são da Autodesk, nós temos também em Volt com essas outras ferramentas. A nossa proposta é para os usuários de CAD, eles aprender uma interface nova ou não precisam sair do seu ambiente comum de trabalho para com tarefas do dia a dia de gestão de dados ou gestão de projetos. Ou seja, o Volt, ele tem uma interface da ferramenta CAD. Então, eu instalo o Volt numa máquina onde eu tenho uma ferramenta CAD, ele já cria um plugin dentro da ferramenta CAD, onde eu acesso a todas as ferramentas do Volt. Isso a curva de aprendizado dessa ferramenta de gestão, no ambiente CAD, a mesma interface, a mesma lógica de trabalho do CAD, ele vai aplicar na gestão de projetos. Então, isso faz com que a gente minimize os retreinamentos, cada vez mais as atualizações com relação às versões síncronas. Eu trabalho com uma versão do hoje da minha ferramenta CAD, eu vou trabalhar com a versão 2014 da minha ferramenta do Volt, e ela trabalhar de forma 100% integrada. Para isso, eu tenho um vídeo para mostrar para vocês de uma interface de algumas das nossas ferramentas de projeto. Vamos ver a caixinha a caixinha da versão anterior do Volt, versão 2013, nós já estamos para 2014, mas o Volt integrado, a AutoCAD, a Inventor, a Navisworks, Inventor 3ds Max, Revit. Então, temos todas as soluções de projeto Autodesk integrada com o Volt. Como que essa parte aqui, nós temos o delay com o áudio com você, mas inicialmente é Inventor, e como que eu manejo o Volt dentro do Inventor, ou dentro do próprio AutoCAD. Então, eu tenho na minha interface Ribbon uma nova, que é o Volt, onde aquela barra de ferramentas nova lá do Volt, eu tenho acesso para fazer o meu login, eu tenho ferramentas de check-in, ferramentas de check-out, ferramentas de pesquisa, consulta de dados, ação do meu banco de dados. Então, a ferramenta CAD eu consigo fazer praticamente tudo que eu preciso da minha rotina diária para o projeto, seja definir uma revisão nova, uma revisão, fazer alguns markups, alguns comentários, devolver para a engenharia, para eles validarem isso, corrigir o que a gente passou e subir novamente para aprovação. Então, o Volt trabalha de forma integrada a ferramenta CAD. Às vezes eu sou obrigado a ter uma ferramenta CAD para trabalhar com o Volt. Muitas pessoas que trabalham, que precisam acessar os projetos, informações de um projeto, nas áreas de CAD. De uma engenharia, ele precisa revisar um projeto, ele quer consultar um projeto, mas ele não tem um Inventor, ele não tem um Revit, ele vai instalar na máquina. Mas ele
consultar, porque passa por ele a aprovação ou a para a produção de todos os projetos da engenharia. Então, para isso, existe uma interface do Volt, que não CAD, que é essa que eu estou mostrando para vocês. Então, esse Volt, ela é muito simples, pensada já para trabalhos com projeto CAD. Então, aqui, como qualquer software, eu tenho minha barra de ferramentas com alguns comandos externos que me dão acesso às operações do software e assim por diante. À esquerda, eu tenho o organizador, eu tenho a visualização de como está organizado o meu banco de dados ou as minhas informações dentro do Volt. Então, eu posso ter um conceito de diretórios, diferentes comportamentos que eu posso definir por projeto, por cliente, petista, enfim. Eu não estou preso à forma de organização do Volt. Eu posso definir da forma como entender a minha necessidade, a minha situação de gestão de dados. Podem observar aqui que eu tenho com ícones diferentes, que são as minhas bibliotecas. Bíblia de componentes é tratada de uma forma diferente dentro do Volt. Então, não é pode eu preciso ser responsável pela administração da minha biblioteca de componentes. Enfim, série de distintos que eu posso definir dentro da Volt. Então, aqui as informações, eu tenho aqui a minha list, então a minha lista de afazeres, eu sei que eu tenho tendência, eu posso para arquivos, para pastas, o que for. Na área gráfica, onde eu vou visualizar todos os arquivos, e eu também posso organizar as colunas com informação que eu quero visualizar. Eu posso ter miniaturas para ter então já imediata do que é determinados arquivos ou projetos. Selecionando qualquer arquivo, na lateral direita, todas as propriedades relacionadas àquele projeto, ou àquele arquivo, ou àquele documento. E dentro da ferramenta CAD que eu utilizo, ela pode vir já toda preenchida direto da ferramenta CAD. E como informação, informações do tipo texto, matéria, código, projetista, revisão, nome do cliente, a data de criação, toda e qualquer informação relacionada ao projeto, relacionada ao produto, se já tem a ferramenta CAD, eu posso trazer ela de forma... Se eu não tenho a ferramenta CAD, eu posso inserir elas, né, em todos os documentos que eu trago. Propriedades que eu tenho no projeto como critérios de busca dentro do Volt. Eu quero localizar um arquivo, um projeto pelo material utilizado. Eu quero localizar todos os que utilizaram um aço 1045, por exemplo. Se eu tenho da matéria-prima, eu posso fazer uma pesquisa aqui pela matéria-prima, ele vai me listar o projeto que utilizaram naquela matéria-prima. Por exemplo, estruturas metálicas. Eu tenho um perfil metálico e eu quero usar todos os projetos que utilizaram um perfil de comprimento em metros e 5 metros. Eu posso usar como pesquisa também dentro do Volt. Limitado ao arquivo ou tipo de arquivo, se é uma peça, se é uma montagem, se é um detalhamento, se é um... Eu posso relacionar o produto e o objeto como busca. E uma coisa que o Volt nos permite, eu posso ter esses critérios salvos e com pastas, ou com uma forma diferente de estruturar o resultado na área gráfica. Por exemplo, aqui eu dentro do Volt. E ele já vai em
todas as informações de forma a me mostrar somente as montagens feitas com a CAD Autodesk Inventor. Então, simples. Eu tenho aqui o critério de busca. E qual é daquelas propriedades já como critério para mostrar aqui na lateral as views. Eu posso usar quantos eu quiser. Ou procurar por que tem aqui que não contém. Eu tenho os condicionais aqui. Por exemplo, estou usando uma dimensão como critério de busca. As chapas maiores do que quadrados. Todos os perfis metálicos com comprimento maior ou igual a 2 metros. Enfim. Tudo isso como um que busca visualizar aqui. Então, para o usuário, não importa muito estruturando os diretórios ou os arquivos dentro do Volt, porque eu posso criar o critério de busca como e organizar como eu bem priorizar para executar meu trabalho. Eu posso ter uma organização por nome de ente, eu posso ter datas de criação, data de projeto, eu passo por isso. Então, o Volt nos dá essa flexibilidade. Outra interessante do Volt, por exemplo, uma pesquisa aqui, por uma palavra solta, então, bug. Quando eu seleciono um projeto aqui na parte superior do Volt, eu tenho as principais informações desse. Então, esse projeto teve 3 versões, mas fui trabalhando na revisão 1, por quem que foi criado, comentários relacionados a esse documento. Então, eu tenho todo o controle do que acontece com os meus projetos. Eu não tenho como alterar a atividade do que aconteceu com esse projeto ao longo de todo o ciclo da vida dele. Então, a história de que estava trazendo esse projeto hoje, salvei o Volt, fui para casa, tive que viajar para visitar um cliente por 2 dias, vou seguir, e o projeto está diferente de como eu vi ele salvo. O Volt vai me mostrar quem foi que eu no meu. Então, eu tenho isso. Além disso, tudo esse projeto. Esse projeto é um arquivo de montagem de Inventor. O que está utilizando? Ele está dando todos esses documentos aqui embaixo. São os filhos, são os documentos atrelados a esse projeto. Mas eu estou vendo só o arquivo do Inventor? Não. Esses em branco são relacionados a uma análise de elementos finitos. Então, ou um arquivo, qual tipo de informação? Um relatório um técnico feito pelo pessoal da assistência técnica, ele relatório, nós tem que sair esse relatório no projeto, eu preciso digitalizar ele, salvar como uma imagem, como um texto, como for, e deixar ele atrelado ao projeto. Então, ele apareceria aqui também. Outra, onde esse arquivo está sendo utilizado? Bom, está sendo utilizado num projeto de montagem aqui e no arquivo DWG. Porque onde esse arquivo está sendo utilizado? Realizar qualquer alteração nesse projeto. Então, aonde que vai impactar a alteração nesse modelo, nesse projeto? No cliente X, no cliente Y ou no cliente Z. Eu quero que afete ou não quero que afete os projetos de lá, tudo eu vou definir através das revisões. Eu quero manter os projetos anteriores na revisão atual para um projeto novo que eu comecei a trabalhar. Então, a visibilidade, aquela peça, aquele parafuso, a porta, e se eu alterar aquele projeto, onde pode impactar as alterações. Existe alguma solicitação de alteração de projeto, vamos falar sobre isso depois. Eu tenho visualização, uma pré-visualização do modelo.
a facilidade, o recurso de utilizar o documento, sem precisar ter uma ferramenta CAD instalada na minha máquina. Então, eu vou ter, aqui no caso, é uma montagem do Inventor, eu tenho os recursos de rotação, zoom, pan, enfim, tudo da interface do Volt. Então, de novo, Volt standalone, para que precisa participar de fases do processo, seja aprovação, revisão, e a ferramenta CAD, ele consegue visualizar essa ação através da interface do Volt. Muito bom. Vou comentar com vocês com relação a CDN. Na verdade, muito grande, então, de compartilhar as informações do projeto, seja simultâneo, independente, definidos, eu tenho ciclos de vida, eu tenho como definir etapas de onde um produto ou um projeto pode correr. Por exemplo, é comum encontrar os projetos estão em desenvolvimento, em revisão, aprovado, execução. Eu posso criar esse fluxo e ver quem são os usuários ou grupos de usuários responsáveis por cada etapa. Em desenvolvimento, a engenharia tem a visualizar e alterar essa informação. Quando eles têm revisão, só os revisores ou gerentes têm acesso a alterar esses arquivos, a engenharia, os projetistas não têm informações enquanto ele está no status de revisão. E quando muda o status de um projeto para produção ou para cliente, aí a fábrica consegue acessar essas ações. Todos esses ciclos, claro, esse é um exemplo, eu posso ter diferentes ciclos, inclusive usar diferentes ciclos dentro da mesma base de dados, dentro do mesmo ambiente. Eu posso ter um ciclo para agentes mecânicos, eu posso ter um ciclo para arte civil, eu posso ter um ciclo, por exemplo, eu vou fazer uma empresa faz carro. Eu tenho vida diferente para a parte de design, um ciclo diferente, um ciclo de engenharia para interior, eu tenho um ciclo de vida diferente para a parte do motor. E no mesmo ambiente, eu posso. Além da integração com Microsoft Office e Outlook, eu instalo o Volt e eu tenho a Office instalado também, da mesma forma que dentro da ferramenta CAD eu tenho uma aba na barra Ribbon, dentro das ferramentas do Office e do Outlook eu também tenho uma aba nova chamada Volt. Por que isso é interessante? Vou dar um exemplo de um cliente nosso que trabalha com aprovação de projeto através do cliente. Ele só aprova um projeto apenas que ele tem um ok do cliente. Ok pode ser por e-mail, por exemplo. Então, ele vai do cliente dizendo está aprovado o projeto X. E esse e-mail do cliente é o projeto. E dentro do próprio Outlook, eu consigo fazer o fim desse e-mail e anexar ao projeto confirmação de que eu tenho a aprovação do cliente. Veio por e-mail, está aqui. Word, Excel, eu tenho uma planilha preenchida por, sei lá, controle de qualidade, fez um produto, planilha com a conformidade, eu quero anexar essa planilha a informação do produto junto ao produto dentro do tempo. Eu posso fazer isso diretamente do Excel, do Word, e assim por diante. Então, nós temos o histórico, toda a linha de tempo do projeto. Eu tenho registrado as de forma muito clara quais são concluídos de um determinado projeto dentro do Volt. Eu sou o gestor da engenharia, eu sou o gestor do projeto, e eu acompanhar toda a evolução do projeto, quem está trabalhando com qual parte do projeto, a posição que ele está, quanto do meu projeto já foi concluído, quanto está em desenvolvimento ou está para a revisão. Então, tem uma visão muito grande
muito maior do que está acontecendo com relação ao meu projeto. Então, de como que é a questão de revisão de um projeto, por exemplo. Aqui vocês vão ver um vídeo em cima do Inventor, onde conta a tabela de revisão desse projeto, tem a CAD, usando a informação de revisão do Volt. Estou trabalhando com um documento da interface standalone do Volt. Eu estou fazendo uma revisão desse projeto, isso é importante utilizar. Eu estou utilizando um desenho dentro do Volt. Então, estou com ações aqui, estou fazendo um markup. Vou colocar um problema que encontrei nesse projeto, ou seja, aqui a minha guia é muito afastada do trilho, então eu preciso disso, mover o equipamento um pouquinho mais para encaixar de forma perfeita no trilho. Então, dentro do próprio Volt, eu tenho condições de revisar um desenho, acrescentar comentários e de ordem de solicitação, alteração de projeto. Aí, o projetista responsável recebe aquela notificação para fazer as alterações devidas no desenho. Então, o que eu vou fazer aqui é, dentro da minha ferramenta CAD, eu tenho aqui a possibilidade de inserir uma tela de revisões do Volt. Então, vou inserir dentro da minha documentação, será preenchido com a revisão atual, que é a revisão A, nesse caso. Então, os recursos do Volt dentro da ferramenta CAD, vou desse desenho para desenvolvimento, vou esse desenho para Workspace, insere no desenho 2D, então a revisão que é a revisão que eu vou trabalhar agora. Então, essa facilidade, esse controle, essa gestão automática do Volt no controle, apenas dando um exemplo de como funciona. Outro tema é, como comentado anteriormente, é com relação à visibilidade do que está com o meu projeto. Então, tirar relatórios do Volt do estado atual de cada arquivo, de cada projeto, mas os dados, eu concentro da ferramenta CAD, aí sim eu preciso da ferramenta CAD para usar isso, eu consigo visual identificar, por exemplo, quais peças ou componentes, quais são comprados de terceiros, quais padrão de biblioteca, ou desse conjunto todo, quais já foram aprovados, ou quem está trabalhando com o quê. Então, gráfica dentro da minha ferramenta CAD, eu, através das cores, posso personalizar o relatório que eu quiser, todas aquelas propostas que nós vimos anteriormente. Serve critério para eu gerar esse tipo de relatório, e tem essa visualização. Então, eu fiz um vídeo que mostra exatamente isso. Aqui eu invento, eu com o original, a simultânea nesse projeto. Então, aqui no vídeo, eu tenho onde eu estou fazendo o projeto, e aqui, menorzinho, eu tenho outro usuário trabalhando no arquivo de simultâneo. Então, vocês, então, que, independente do tamanho do projeto, do tamanho da equipe, o Volt consegue fazer um projeto onde eu tenho várias pessoas trabalhando no mesmo arquivo. Tivemos uma pequena interrupção na sua conexão. Se você puder voltar um pouquinho, só. Voltar. Um minuto, mas por um instante você ficou mudo. Eu vou recomeçar essa parte aqui, que é a visualização do estado atual de um projeto dentro da CAD.
comentando com vocês é que dentro da CAD eu tenho recursos para graficamente quais documentos ou quais arquivos, quais peças estão sendo desenvolvidas por quais usuários, ou em que revisão que está cada uma delas, ou foram concluídas e aprovadas, quantas ainda se encontram em ação ou revisão, por exemplo. Então, isso. A possibilidade que eu tenho de uma ferramenta com estes usuários. Tenho o vídeo mostrando exatamente isso. Eu tenho usuários trabalhando no mesmo projeto, na mesma peça, tem um conjunto de um equipamento, mas trabalhar em partes distintas daquele equipamento. E o vai garantir o quê? Que o total esteja sempre atualizado com as últimas alterações feitas dos projetistas. Então, eu estou em uma parte do conjunto, estou trabalhando na parte do motor. E o projetista está trabalhando na parte da no motor, o trilho vai receber uma notificação do Volt dizendo que alguns componentes foram atualizados no Volt e atualizar o projeto da máquina dele de forma automática, sem que ele tenha que fechar o arquivo, faz tudo pelo usuário. Ele vai ao arquivo velho pelo novo, vai atualizar a montagem, vai atualizar os links, tudo faz parte do uso padrão do Volt. Certo? Essa visibilidade, então, esse controle de acesso aos dados. Por isso, trabalha com banco de dados. Nós trabalhamos, então, as informações elas são geridas por banco de dados que não da OpenSQL. O Chain com a versão do SQL Express, que é a versão gratuita, mas o SQL não é Express para dados muito grandes ou muitos usuários, aí nós temos a limitação com relação a dados ou acesso, enfim. Então, seguro, eu só ao que está contido no Volt. Se eu tenho login, se eu tenho um usuário, uma senha, defino o administrador do Volt. E eu só consegui acessar o que o meu login permite. Com a órgãos governamentais, a órgãos regulatórios, normas de segurança. Então, é muito essa questão de segurança e tudo fica local. Tá? Provavelmente já ouviram que a Autodesk tem trabalhado muito com o conceito de computador na nuvem. O Volt é 100% local. Tá? Então, os dados ficam no servidor interno, dentro do firewall de vocês. Vocês podem abrir ou disponibilizar o acesso via web para a empresa, se a política da empresa permitir, se você tem essa necessidade. Caso o acesso é somente local dentro da rede de vocês, login a senha e tiver o software instalado standalone, ou seja, na ferramenta CAD. Certo? Bom, isso. Eu fiz o seguinte. Temos a interface standalone. Dentro do Inventor, aqui vocês a interface do Volt dentro do Inventor tem uma aba Volt, onde eu faço o meu login. Esse é um login próprio do Volt, ou pode ser uma conta do Windows. Então, se eu trabalho com ADs, posso vincular o meu Volt, a flexibilidade, no Volt dentro da minha ferramenta CAD, acesso às ferramentas do Volt. Aí eu posso fazer um check-in, eu posso fazer um check-out quando eu vou localizar um arquivo, quando eu clico aqui no Here, somente as informações que estão dentro do Volt, eu visualizando o que está no local no meu computador, na rede. Então, eu tenho acesso às pastas, todos os recursos por aqui. E eu simplesmente abrir um arquivo para leitura, para consultar, eu posso fazer um check-out, eu vou para cima dele, vou ter uma versão.
aos recursos do Volt dentro da minha ferramenta CAD. Uma coisa também é, quando eu vá um documento, eu dentro do Volt um sistema de numeração ou de codificação. E esse sistema de codificação dentro do Volt, que ele salve de forma automática. Tenha lá um valor, enfim, eu posso definir quantas crises forem necessárias. Eu uso a codificação de 4 de 8 algarismos. Eu posso configurar no Volt isso para que ele faça de forma automática para mim. Salvo, então, toda a documentação com a empresa. Não preciso me preocupar com a aplicação ou algo do gênero. Bom, o mais nós temos, então, nós temos uma interface via web, então, Explorer, e eu estou usando a interface web Volt, e eu configuro esse acesso também. Essa ferramenta está disponível em todas as versões do Volt, depois eu vou comentar em quais delas estão, mas o Volt Professional, que é a versão completa, eu tenho recurso para isso. E o web, eu não tenho restrição à quantidade de usuários que eu posso criar. Eu posso quantos usuários eu quiser. Eu tenho licenças de Volt, mas eu quero que sempre a interface web. Por exemplo, para consulta na fábrica. Ou para os... Então, tem usuários diferentes para a interface web e ele acessa. Uma vez que essa interface web, ela pode ser somente leitura. Então, só consultar alguns documentos que o meu login tem permissão, ou caso a interface somente leitura, e eu faço via web, e eu posso dentro do Volt, eu vou através da interface web, através de adicionar arquivos. Então, o curso de check-in, minha interface web. Dessa interface, que eu vou dar a outras pessoas, seja da empresa ou fora da empresa, as informações de projetos que eu quero que eles acessem. Então, por exemplo, de um construtor, eu quero dar acesso aos desenhos que já foram pela engenharia, para que faça a revisão dele, eu posso criar um usuário em que ele vai acessar a dele tem acesso do que já foi liberado através da interface web, pode fazer o download ou visualizar o documento, assim por diante. Então, é muito comum falar sobre links quebrados de projetos, ou trabalhar com referências de peça, montagem, detalhamento. Fiz uma montagem no Inventor que tem 3 peças anexadas naquele projeto. Eu mudei de lugar uma peça, eu mudei de lugar no diretório de uma peça, de uma montagem. Quando eu vou abrir aquele projeto, depois numa outra máquina, ele não consegue encontrar o que pede para eu localizar de forma manual dentro da rede. Acontece mais a partir do momento que nós utilizamos uma CDM como Volt. Eu tenho à vontade os arquivos com a ferramenta CAD, sem a ferramenta CAD de Volt, que o Volt vai cuidar e atualizar sempre os links conforme as alterações que eu faço. Tá? Além disso, o Volt me dá recursos, por exemplo, para trabalhar com um lote de arquivos para propriedades ou impressão de documentos. Eu terminei um projeto e eu quero lote de plotagem 2D daquele projeto. Por exemplo, que na sexta-feira, às 8 da noite, o Volt pegue todos os desenhos 2D, seja WG, seja arquivos 2D do Inventor, onde for. Eu quero que o Volt pegue na sexta-feira, às 8 da noite, desenhos 2D e mande plotar. Esse recurso, nós trabalhamos com a funcionalidade de Job Server e eu posso configurar uma série de serviços automatizados através do Google. Gestão de propriedades, dados, conversão
digo, eu consigo fazer uma série de tarefas automatizadas dentro do Volt. É que tem terminar a customização dele via API. Então, no AutoCAD, no Inventor, nós conseguimos, a programa dele, criar, automatizar algumas tarefas, também tem esses recursos. Ok? A integração CAD era isso, algumas ferramentas de gestão de dados. Nós temos com Volt, acesso via web, partilhar de informações do projeto com outras empresas, tarefas que são mas são tarefas que a gente costuma dizer, tarefa muito braçal, nada complicado, mas que é muito curioso, muito repetitivo, nós conseguimos já, com as ferramentas próprias, sem customização, a gente já consegue trabalhar com isso. Claro, a gente consegue trabalhar não necessariamente como servidor de dados, eu posso ter máquina dedicada só para fazer esse tipo de atividade, plotagem, configuração de arquivo, mudança de status. Eu defini máquinas dedicadas para essas tarefas para não degradar o desempenho, por exemplo, que é comum a toda empresa, e assim por diante. Bom, então, isso, uma ferramenta de PDM, ela trabalha com a gestão da lista de materiais. Isso já vem a lista de materiais, mas não necessariamente é a estrutura do produto. Então, a lista de materiais que conta da ferramenta CAD, mas não irá se trabalhar com a estrutura de produto também. Eu vou essa estrutura de produto utilizando a lista de materiais, uma peça ela também posso adesivo, posso colocar itens que fazem parte da estrutura do produto, mas estão no projeto. A cola que eu usei para do componente, mas eu sei que eu vou precisar de cola para poder montar e entregar esse produto. Então, eu posso trazer toda essa estrutura de produto e integrar o Volt com de ERP, por exemplo, uma ferramenta de gestão empresarial já enfim, integrar o Volt com outras ferramentas de gestão empresarial. Nós já temos clientes trabalhando com isso e transformamos entre o Volt e a ferramenta que você já utiliza, posso quantidade, posso trazer de um sistema da empresa, por exemplo, custo de determinados materiais para ter na estrutura do produto o custo total daquele projeto. Tudo isso nós conseguimos fazer com o Volt, certo? Também SharePoint, isso é muito interessante. Então, tem utiliza o Microsoft SharePoint, existe a integração do Volt com a ferramenta. Então, como você observar aqui no vídeo, estamos acessando aqui o SharePoint e toda a estrutura do Volt, como visualizar no SharePoint. Aqui ele está falando do SharePoint 2010 e nós já temos atualizado isso, tá? Mas é fácil, então, eu tenho a ferramenta de busca e visualizar, então, dentro da interface de SharePoint, toda essa outra forma de compartilhar a informação, a engenharia, através do SharePoint, que também é uma ferramenta de hoje nas empresas. E aí, recursos como o Design Review para visualizar esses documentos e devolver SharePoint, porque nós podemos usar os fluxos de revisão do SharePoint em conjunto com o... Bom, nós aqui com a possibilidade de trabalhar com eu posso ter escritórios fisicamente falando, eu posso ter
uma equipe de projeto trabalhando em São Paulo, uma equipe de projeto trabalhando no Rio de Janeiro, um projeto trabalhando em Portugal, e todos trabalhando com o Volt, com as informações sempre atualizadas, sincronizadas, permite esse tipo de ambiente sem problema algum. Não é somente empresas com uma equipe de projeto. Tá? Então, serviços redundantes, uma série de facilidades para esse tipo de situação. Como foi comentado anteriormente, então fica local dentro do nosso firewall, dentro da empresa, do nosso servidor, as informações de projeto, os arquivos do projeto, mas acesso via web para usuários que estão fora da minha rede, eu posso, através da interface web, e assim por diante. Então, configurações do Volt. Volt tem a grande maioria dos nossos produtos hoje de projeto. Volt Group Professional, essa informação está no nosso site, .com.br, no link de produtos. Então, vocês a mesma tabela lá, então vocês podem depois consultar para avaliar qual a melhor solução para atender as necessidades de vocês, dentro das restrições de cada uma dessas versões. Tá legal? Bom, o processo, então, a Join Mining, trabalhando com grande volume de dados, lá são mais de 400 engenheiros diferentes dentro do continente, trabalhando com a base sincronizada. Nós, que está bem diferente, não é um projeto mecânico, é um projeto de arquitetura, então mostra que o Volt ele pode ser utilizado por diferentes disciplinas no mercado. Então, do Volt básico, que faz parte da nossa suíte, então o Volt Professional, comprado de forma individual, para outros ambientes, assim por diante. Lembro que, como todos os nossos produtos, Volt tem uma série de vantagens trabalhando com subscription. Nós temos cursos de cloud computing para clientes com contrato de subscription. Nós temos os upgrades sempre para as últimas versões de todos os softwares do contrato, privilégios de licenças flexíveis e o suporte técnico básico direto com a centro autorizado de treinamento Autodesk, esse site, então, autodesk.com/, acesso a cursos, web, vídeo, demonstração, uma série de recursos para eles. Eu já até me estendi um pouquinho do tempo que eu tinha. Márcia, vamos abrir para as perguntas? Lá, Raul, tem várias perguntas chegando. Vamos começar com a pergunta do Leonardo Vieira de Souza. Possui integração com ERP? Todas as integrações que o Volt pode fazer com ferramentas de gestão, por exemplo, o ERP, está com o Volt Professional. As duas outras versões do Volt não têm a possibilidade de fazer integração com outros sistemas. Uma vez que você esteja fazer a integração com o Volt com um ERP, você vai ter o Volt Professional para isso. Ele tem um curso próprio, padrão do Volt Professional, para exportar os dados para o ERP. Aí eu preciso fazer uma interface no ERP para ler esses dados dentro do ERP. Ou a possibilidade também de fazer algo bem mais personalizado via APIs do Volt para fazer um link direto com o ERP, com banco de dados e assim por diante. Mas o Volt por si só Professional é um curso para mandar informações de qualquer ERP. Há um controle de tempo de cada profissional que trabalhou no projeto, com hora de início e hora de término? De horários de projeto, pergunta que sempre vem não só na gestão de projeto, mas a ferramenta CAD em geral, o pessoal sempre procura, sempre nos pergunta sobre isso. O Volt vai fazer a gestão de quanto tempo o projetista trabalhou no arquivo. O que o Volt é quando foi que ele
arquivo do Volt para trabalhar e quando que ele devolveu. Não que ele trabalhou full time no projeto, mas é o dado que nós conseguimos tirar do Volt com eventos, tá? Nós temos conhecimento de alguns parceiros da Autodesk de desenvolvimento, ADM, no Brasil, que desenvolveu uma ferramenta para ter exatamente esse controle de quanto tempo que a pessoa está trabalhando no projeto. Então, se procurarem na internet, ferramentas de controle de tempo de projeto em Autodesk, vocês vão encontrar aí alguns parceiros ADM, ou até mesmo na Exchange Store da Autodesk, vocês vão encontrar algumas alternativas criadas por ADMs para fazer o controle de tempo ativo por projeto. Tá? Então, te dá só essas métricas. Quando sofre e quando que ele devolveu. Mas trabalho efetivo no projeto, aí vocês precisam partir com uma solução customizada por algum parceiro nosso que existe, tá? Nós temos alguns aí. Quantos usuários o Volt suporta com a SQL Express? A questão de limite do SQL Express não está vinculada à quantidade de usuários, tá? Ela está vinculada ao tamanho de dados que o SQL vai suportar. Eu lembro exatamente, depois eu posso confirmar, acho que no nosso site tem. Se eu não estou enganado, o limite aí é algo em torno de 3 ou 5 gigas do tamanho do SQL, alguma coisa nesse, não me lembro exatamente de cabeça, mas a restrição é com relação ao tamanho de dados, o tamanho da base de dados, não a quantidade de usuários. Então, você pode ficar tranquilo. No refere aos projetos multidisciplinares, ele quer saber como utilizar o Volt nos projetos de engenharia, uma aplicação. Bom, no caso, nós temos alguns clientes que utilizam, depende muito da ferramenta também que usa de projeto. Por exemplo, ele tem um sistema próprio, que é o Revit Server, para fazer os projetos para trabalho colaborativo. O 2014, ele tem uma integração bem legal com o Revit Server, por exemplo, de gestão de projeto e uso concorrente. Ferramentas, o Auxílios D, por exemplo, o Plant, o Volt também trabalha de forma integrada. É muito do ciclo de trabalho de cada empresa. Eu posso os ciclos e vincular conforme a minha necessidade. Eu não tenho restrição a um ou outro ciclo de projeto. Então, vai ser cada caso. No nosso site, no autodesk.com, e no nosso canal do YouTube Autodesk, se você lá por Volt e casos de sucesso de Volt na AIC, que é da área de engenharia, construção e arquitetura, você vai encontrar alguns exemplos de casos de sucesso do Volt, né? Recomendo que acesse para dar uma olhada em como algumas empresas têm utilizado. E para informações, você pode procurar alguma revenda nossa aí na região. Para as informações, eles vão ter o prazer em ajudar vocês e entrar mais detalhes sobre como o Volt pode atender a sua necessidade em específico, tá bom? Vou ler a última pergunta aqui ao vivo, depois a gente responde por e-mail. E a pessoa tem integração com os outros softwares de CAD? Comentei, com os produtos da Autodesk, o Volt tem integração com praticamente todos. AutoCAD, AutoCAD Civil 3D, AutoCAD Plant, Revit, Navisworks, Tax. Produtos Autodesk que tem integração praticamente todos. Ou CAD, que tem integração, nós temos integração com MicroStation, nós temos SolidWorks, nós temos integração com o ProEngineer. Que o Volt tem integração completa e o Inventor agora nos produtos Autodesk, criando o dentro da ferramenta CAD, criando coisa específica para o Volt, da mesma forma.
ferramentas CAD, integração dentro da mesma tela, mas se consegue administrar qualquer tipo de arquivo. Então, se eu, por exemplo, um CATIA, se eu tenho alguma coisa, até o próprio, sei lá, uma ferramenta que não é CAD, qualquer formato de arquivo é possível de ser gerido pelo Volt. Então, é essa questão da integração na mesma tela. Não são esses softwares, mas as outras nós conseguimos atender também a gestão, porque eu posso controlar qualquer tipo de arquivo. Beleza, gente. Agradeço a atenção e a participação de vocês nesse seminário online. Agradeço a Raul pelo apoio e também por esclarecer dúvidas. E eu gostaria de passar alguns avisos. Essa sessão foi gravada e será enviada posteriormente por e-mail. E, além disso, disponibilizaremos essa e as demais apresentações realizadas essa semana no Autodesk Brasil no YouTube. No término dessa apresentação, gostaria de contar com o apoio de vocês para preencherem um breve questionário. Mais uma vez, agradeço a atenção de vocês e boa tarde a todos. Obrigado.